Quer aprender sobre redes PV4 de um jeito super diferente? Vem comigo! A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender sobre o endereçamento IP. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo de uma rede dividida em várias sub-redes distintas. Então, primeiro, o que é o endereço IP? Eu tenho um identificador de 32 bits atribuído a cada host, dispositivo final ou interface de um roteador. Então, note nesse exemplo dessa figura que nós temos aqui um roteador no meio e temos alguns dispositivos finais, computadores, nas pontas. Cada um desses dispositivos vão ter um endereço IP que vão identificar esse dispositivo na rede de forma única. Então, cada um desses endereços, por exemplo, esse computador tem o endereço 223.1.1.1. Esse é o identificador deste PC. Da mesma forma acontece com o PC de baixo, que tem identificação um pouquinho diferente. É 223.1.1.2. Note que o roteador ele tem diferentes identificações. Para cada interface do roteador, nós temos uma identificação. Então, nós chamamos de interface a conexão física entre o host, que é o dispositivo final, e o próprio roteador. Então, este roteador ele tem três interfaces distintas. Essa primeira, vou colocar aqui o laser, essa primeira interface ele possui o endereço IP 223.1.1.4. A interface de baixo, essa aqui, possui o endereço IP 223.1.3.27. E a mesma coisa com essa interface da direita, onde eu estou passando o laser. Essa interface possui o IP 223.1.2.9. Então, os roteadores comumente, de forma típica, possuem múltiplas interfaces, múltiplos endereços IPs. Já os hosts, os dispositivos finais, os computadores, eles possuem normalmente interfaces limitadas, normalmente duas. A gente fala que normalmente é uma interface cabeada e uma interface sem fio, né, 802.11. Neste exemplo, a gente está mostrando só uma interface para cada dispositivo final. O endereço IP ele pode ser notado de uma forma decimal. E a gente diz que ele está em notação decimal. Então, este IP 223.1.1.1, que é o endereço IP deste computador, está na notação decimal. Note que todos os endereços IPs aqui, desse cenário, dessa figura, estão em notação decimal. A notação decimal nada mais é aquela que representa os números usando 0 a 9. Tudo bem? E aí, cada um desses pontos aqui do endereço IP, nós chamamos de octeto. E cada um desses octetos pode ser convertido da notação decimal para uma notação de zeros e uns, como está aqui na figura. Então, pessoal, o endereço IPv4, matematicamente falando, o que ele é? Ele é um endereço composto por 4 partes. Então, neste caso, a gente tem o endereço IP 192.168.1.1 e ele está expresso aqui em notação decimal. Então, são 4 partes distintas. Tudo bem? E aí a gente tem aliado ao endereço IP o que a gente chama de máscara de subrede. Todo endereço IP ele vai ter uma máscara de subrede associada àquele endereço. Então a máscara ela vai definir qual porção daquele endereço IP representa a rede daquele endereço e qual porção daquele endereço IP representa a identificação do host. Neste caso aqui, a gente está mostrando um endereço de máscara de subrede 255.255.255.0. Ela é um endereço classe C que representa que as três primeiras partes do endereço IP, que a gente chama de octeto, né, os octetos, são 4 octetos no endereço IP, porém esses 3 primeiros octetos representam a rede, porque todos os bits da máscara são uns. A gente vai ver esse conceito nos próximos vídeos. O importante aqui é a gente entender que os endereços IPs possuem associados a ele uma máscara de subrede. E aí essa máscara de subrede, ela pode vir na notação decimal, igual ao endereço IP ele vem. Então aqui nesse exemplo, a máscara de subrede está em notação decimal, mas ela pode vir de uma forma embutida. Essa forma embutida a gente chama de CIDR, tudo bem?
E essa forma embutida, ela somente representa os endereços bits 1 daquela máscara de subrede numa notação compactada. Então, neste caso, o 9268.1.1, esse barra 24 seria a notação CIDR, representando que 24 bits da máscara de subrede são destinadas para a rede. Tudo bem? Essa é a ideia aqui que eu quero que vocês entendam sobre endereço IP e máscara de subrede. Então, agora a gente for pensar binariamente falando, o endereço IP ele possui, cada octeto daquele endereço IP possui algumas posições. E as posições são divididas aqui em 8 posições. A gente coloca o número 1 na primeira posição e vai duplicando, né? Então aqui é 1, depois 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64 e finalmente 128. E aí, binariamente falando, a gente sabe que a notação binária ou eu represento aquele número por 0 ou por 1. Eu vou colocar aqui em cima dos números ou o bit 0 ou o bit 1. Vou fazer isso aqui na posição 128, na posição 64, na posição 32, na posição 16 e assim de forma sucessiva. Temos também, pessoal, que entender que cada uma das partes do endereço IP nós chamamos de octeto. Então aqui o 200, o primeiro 200 representa o primeiro octeto daquele endereço. Já esse segundo 200 seria o segundo octeto. Aqui o terceiro octeto e finalmente o quarto octeto. Embaixo nós temos a máscara de subrede. Então, cada endereço IP IPv4 é formado por 4 octetos. Eu posso expressá-lo na formação decimal, no formato decimal ou no formato binário. Então aqui eu tenho no formato decimal. Cada octeto pode variar ou de 0 até 255, tudo bem? Então, para a gente verificar o entendimento dessa videoaula, vamos ver aqui se a gente realmente compreendeu. Então o exercício proposto, né, é para dizer quais são endereços IPv4. Então, esse primeiro endereço, 92.168.10.1, ele é um endereço IPv4 válido? A gente sabe que sim, né, professor? Que cada octeto ele vai de 0 a 255, então não tem nenhuma restrição aqui que eu estou abalando, né? Aqui embaixo, no endereço 266.10.5.8, aqui esse endereço não é um endereço IPv4, porque o octeto, o primeiro octeto, onde eu tenho 266, ultrapassa o valor 255. Aqui embaixo, 3.30.300.3000, eu tenho duas restrições. Tanto o 300 quanto o 3000, né? São números que ultrapassam 255. Então, este endereço IP não é endereço IPv4 válido. Aqui embaixo, 200.1.2.3 é válido. Ele é válido. Ele não satisfaz, ele não agride, né, nenhum tipo de restrição. E aqui embaixo, 177.47.22.30. O primeiro octeto, 177, tudo bem, né? 47 também, 22 também, 30 também. Então, é um endereço IPv4 válido. E o endereço 277.74.22.30. Professor, o endereço 277 ultrapassa o 255, então esse não é um endereço IPv4 válido. Um endereço simples aqui, ó, 1234, é um endereço IPv4 válido? Sim, é um endereço IPv4 válido, está dentro da faixa permitida. E o endereço 111.222.333.444. Pelos octetos terceiro e quarto, a gente tem aí uma violação do tamanho do range, né, do intervalo que os octetos podem assumir, que é de 0 a 255. Então, este não é endereço IP válido. A sequência 25.26.27.28, tudo bem, é endereço IPv4 válido. 201, 202, 203, 204, outra sequência, está dentro do intervalo possível, também é um endereço IPv4 válido. Quando eu tenho números repetidos, 10.10.10.10, por exemplo, também é um endereço IPv4 válido, não tem problema. O IP 12.20.55.t3 também é um endereço IPv4 válido. Pessoal, espero ter entendido o que é o IP, né, para que ele serve. Nas próximas aulas a gente vai ver mais curiosidades. Espero que tenham gostado e até a próxima.